Olá, seja muito bem-vindo a um episódio rubro-negro, aquele pré-jogo que fecha a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Está navegando pelo nosso site flashscore.com.br, seja bem-vindo, navegue à vontade, fique por dentro das últimas notícias, tá? Pelo nosso canal do YouTube, então deixa seu like, comenta e compartilha, e se é novo, se inscreve no nosso canal. E quando aparecer o QR Code no canto da tela, é para você escanear aqui com o seu celular e ter a melhor plataforma de dados na palma da sua mão. Eduardo Gerac, vamos virar a página da Copa do Brasil, olhar o Campeonato Brasileiro? Só que não. Não dá para olhar para frente sem dizer o que aconteceu na quinta-feira. O Atlético passou suado nos pênaltis e tal, mas o Flamengo ficou na quinta fase. Tem impacto para esse jogo? Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Abraço a você, a todas e a todos. Não, tem impacto, sim, claro. O Flamengo, né, com o investimento milionário que fez, que vem fazendo, né, nos últimos anos, não pode ficar de fora da Copa do Brasil na quinta fase. Tudo bem, dá até para discutir, mas a Copa do Brasil é o nosso terceiro campeonato ali em nível de importância, né? O brasileiro, a Libertadores são mais importantes, são realmente mais importantes, mas cair na quinta fase, né, e com todo o respeito ao Vitória, ainda mais vencendo o primeiro jogo, ou seja, podendo jogar pelo empate na segunda partida no Barradão, sem dúvida alguma, dá para classificar isso como um vexame, né, do Palmeiras. Não, o Palmeiras passou e passou fácil pelo Jacuipense. Um vexame do Flamengo, né, nesse meio de semana, né, Fábio? Não há dúvida quanto a isso. O Vitória jogou muito bem, uma marcação muito forte, né, da equipe do Jair Ventura, conseguiu fazer 2 gols, o primeiro um golaço do Eric, né, que a gente até discutia que o Eric está numa boa fase, a gente discutiu isso no pré-jogo, aqui na Flash Score, então sem dúvida nenhuma é um vexame, e agora o Flamengo vai ter que mostrar uma recuperação aí o quanto antes, né, e claro, já tem esse outro duelo rubro-negro, né, na sequência, jogando em Curitiba contra o Atlético Paranaense. E lembrando, né, Fábio, que agora a gente entra naquela reta final, né, da parada da Copa. O Flamengo, que ainda tem a Libertadores, são 5 jogos, né, até a parada agora do Mengão. São 3 pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Libertadores. Ou seja, o quanto antes o Leonardo Jardim ali vai ter que fazer com que esse time jogue mais, né? O grande problema do Flamengo, isso já vinha desde a época do Felipe Luiz, é que tem mais a bola, cria chances, tem volume, mas não está conseguindo agredir realmente o adversário, né? Não está tendo grandes chances claras de gol, como tinha em outros anos, né? No ano passado, principalmente, quando foi campeão da Libertadores, quando foi campeão brasileiro, enfim. Ou seja, o Flamengo precisa mostrar mais bola, né? Pelo time que tem, precisa jogar mais. E pelo tamanho de investimento, né? Sem Porque é dúvida, né? muito diferente, né? Agora, o Atlético Paranaense, vamos falar do Furacão, o dono da casa, o mandante, conta com a volta do artilheiro Viveiros, que fez falta contra o Vasco, hein? Não, sem dúvida, né? O Viveiros está jogando muita bola, né? O colombiano. A gente tem até o mapa de calor dele aí contra o Vitória, né? Que foi uma das Sim. melhores partidas do Viveiros com a camisa do Atlético Paranaense. Ele que circula muito, né? Pelo campo de ataque, ele tem uma tendência a jogar um pouco mais pelo lado esquerdo, né? O mapa de calor tá mostrando isso. E claro, além de ser o artilheiro do campeonato, né? Ele, quando a bola tá aparecendo ali na frente do gol, ele não tá bobeando, não. Tá realmente com uma efetividade ofensiva muito grande, o Kevin Viveiros, e claro, é uma peça importante aí contra a defesa do Flamengo para essa partida do Furacão. O Furacão, que como você disse, né, passou na Copa do Brasil, mas passou só nos pênaltis. O Furacão está com um problema, né? Ele não consegue jogar fora de casa, mas como essa partida vai ser em casa, então mas não dá para achar que só jogando em casa vai conseguir ir muito longe no Campeonato Brasileiro ou até na Copa do Brasil. Viveiros, que vive uma grande fase, está na pré-lista da Colômbia, do técnico Néstor Lourenço, naqueles 55 pré-convocados, e na lista do Ancelotti tem Pedro, de um artilheiro para outro, né? De um 9 para outro 9, Edu. Não, exatamente. Eu fiz questão de destacar até o mapa de calor dos dois, né? Porque são dois artilheiros, dois atacantes, que, claro, o Pedro, né, tem uma participação em gols também muito grande no Flamengo. Ele, inclusive, joga um pouco mais até
dentro da área, e ele cai mais pelo lado direito, né? Além de ajudar também o sistema defensivo, né, do Flamengo a atuar, que hoje no futebol moderno não dá para achar que sistema defensivo são só os dois zagueiros e os dois laterais, né? Todo mundo tem que marcar. O Pedro, eu acho que faz muito bem essa função. Para mim, eu coloquei o Pedro na minha lista de convocados para a Copa do Mundo. Eu acho ele um jogador muito qualificado, né? Ele tem muito recurso dentro da grande área, né? Ele é técnico, ele é refinado. O Pedro, claro, precisaria estar na Copa. Vamos ver segunda-feira o que o Ancelotti acha disso. Mas também é um outro jogadoraço que, claro, deve estar em campo, tudo indica que sim, né? E aí os dois atacantes, né? Vamos ter aí esse duelo interessante entre os dois atacantes e os dois artilheiros, né? Do Campeonato Brasileiro na Arena da Baixada, em Curitiba. E a zaga do Flamengo tem que estar ligada, né? Porque, inclusive, a zaga do Flamengo está na pré-lista. O Danilo, eu vou excetuar que esse já está na lista final, Sim. anunciada pelo Ancelotti, né? O Ancelotti falou que é Danilo e mais 25. Mas tem Alexandre, Léo Pereira, Léo Ortiz. Como é que faz para parar o Viveiros? Então, o Viveiros, ele tem muita velocidade, né? Ele é um jogador muito rápido, né? O Atlético Paranaense tem esse jogo de transição também muito eficiente, né? A equipe dirigida pelo Odair Helma. Então, a questão é o que eu disse, o Flamengo tem que começar a marcar desde o começo, porque se der campo para o Viveiros, aí ele deita e rola, né? E o Flamengo tem essa característica de jogar muito para cima, né? De jogar pressionando a saída do adversário. E aí, claro, para o Viveiros você não pode deixar espaço, porque ele, quando sai na frente, é difícil alcançá-lo, né? Ele fez vários gols assim na base do contragolpe, né? O Atlético Paranaense jogando muito nesse tipo, né, de jogada, com essa característica. A questão do Atlético Paranaense é que o Luiz Gustavo, né, não deve mais jogar até a Copa, se machucou, e o Terán também, que já havia se machucado um pouco antes. São duas peças importantes ali mais no sistema defensivo. O Luiz Gustavo também dava aquela cadenciada ali no meio-campo do rubro-negro curitibano, né? Então, vamos ver como que o Atlético Paranaense se comporta nesse sentido, porque é isso, a bola lá na frente, quando o Viveiros está em boa forma e tem espaço, ele acaba deitando e rolando. Mas fora de casa, por exemplo, né, quando o Atlético Paranaense tenta jogar um pouco mais recuado, ou os outros times também vêm pressionar um pouco mais, a coisa começa a complicar. Vamos ver como que o Flamengo também vai se comportar, claro, jogando fora de casa, mas o Flamengo não varia muito, né? Ele realmente vai para cima dos adversários, seja onde for. Tanto que ele é o melhor visitante, né, do Campeonato Exatamente. Brasileiro, ou o pior visitante, digamos assim, para o mandante, né, Exato. olhando por outro lado. Você trouxe também algumas outras informações para o Tem nosso a questão bate-papo, do né? Jorginho, né? O Jorginho, que é o grande diapasão desse meio-campo. Tá Claro que fora, né? não jogou nada bem lá no Barradão. Na verdade, é aí que tá, né, Fábio? A gente precisa discutir uma coisa com o Flamengo, que talvez, em alguns momentos, a questão mental, né, do Mengão Sim. precisa ser um pouco mais debatida, mais discutida. Porque, claro, é um time com grandes jogadores muito experientes e tal, que, na medida do possível, né, sabem o que fazem com a bola, e claro, mas a impressão que eu tive, né, à distância do jogo, principalmente contra o Vitória, é que o Flamengo entrou achando que ia segurar o empate ali, sem maiores problemas e tal. E aí, quando a coisa desandou, né, o Eric acertou um golaço logo no começo do jogo, aquilo deu uma desequilibrada, o Flamengo não soube voltar para o jogo. E isso é uma coisa que o Flamengo precisa trabalhar bem mais, né? Essa discussão vem desde a época lá do Felipe Luiz. Temos aí os números do Jorginho, que já foi titular 9 vezes, né, no Campeonato Brasileiro. São 10 passes decisivos, 659 passes completos. O Jorginho, qualquer ranking que você pegar de passes, ele vai estar lá na frente, tanto em quantidade quanto principalmente em qualidade, né? Ele quase não erra passe, é impressionante. Ele fez 2 gols, não deu nenhuma assistência e fez 5 desarmes. Ou seja, contra o Vitória, realmente, ele não conseguiu, né, ser o construtor desse time do Flamengo, e sem o Arrascaeta precisa aparecer mais alguém ali para realmente ajudar o Flamengo a construir as suas jogadas, e quem sabe o Jorginho assuma essa missão, né, assuma essa posição aí dentro do meio-campo do Flamengo. É outro jogadoraço, né, o Jorginho. Mas essa informação que você traz, o torcedor fica assim, ele dá um passe decisivo, mas não conta como assistência? É porque a assistência só conta quando sai o gol.
Ele deu um Exatamente. passe decisivo. Aí o cara perdeu o gol, ficou só como um passe decisivo, mas quem tinha que decidir não decidiu, né? Exatamente, exatamente. Mas ele sempre deixa os companheiros na cara do gol, né? O Jorginho, que já teve, né, na seleção da Itália, enfim, já Sim. jogou. Claro, não estará na Copa por causa disso, né? Nessa próxima Copa. Mas é um jogadoraço. E agora ele que tem que ir. Eu tô colocando até ele em destaque aqui, porque ele tem que. Porque assim, o Flamengo tá sentindo muita falta do Arrascaeta, né? Agora, Sim. não dá para colocar na conta da falta do Arrascaeta essa derrota, por exemplo, contra o Vitória, né? Lembrando até que tinha um tabu histórico, a gente discutiu isso aqui também no pré-jogo, né? Nos últimos 30 anos, só 3 vezes o Vitória tinha vencido o Flamengo no Barradão por mais de um gol. Então, assim, realmente foi uma derrota histórica para o Flamengo e uma vitória histórica para o Vitória também, né? Mas agora, claro, agora é virar a chave, né? Tem o Campeonato Brasileiro, depois também já tem a Libertadores, né? Lembrando que a parada para a Copa vai coincidir com o final da fase de grupos da Libertadores. Então tem, vamos dizer assim, essa reta final dessa primeira parte da temporada de 2026 agora sobre a mesa, né? Lembrando que no Campeonato Brasileiro, claro, o Flamengo está aí no encalço do Palmeiras e ainda terá o duelo entre eles antes da Copa, né? É bom que se diga isso. Nos embalos de sábado à noite. Só destacando que Jorginho e Everton Araújo estão fora do jogo com o Atlético Paranaense, eles estão suspensos. Então, assim, vai ser uma peça importante que não terá o Leonardo Jardim. E provavelmente De La Cruz também fora, né? Gramado Então, sintético. então, bem lembrado, eu ia falar isso no começo, acabou passando. O Jorginho, eu tô destacando ele e tal, mas isso é pro Pela resto da temporada. importância que tem. Sim, Pro sim. resto dos jogos, até a parada da Copa, porque ele não vai estar nessa partida contra o Furacão, porque ele está realmente suspenso. O De La Cruz também é problema físico, né? Também não deve estar No à sintético ele disposição. não costuma ir, né. O Daí Helman que volta, a gente citou ele aqui, né, ele estava suspenso contra o Sim, Vasco, Viveiros, o Esquivel, então são exato. reforços importantes para o Atlético Paranaense. Vai ser um jogão que fecha a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e claro, que a gente vai acompanhar aqui na Flash Score. Mais alguma informação, Edu? Não, é isso. Lembrando que, assim, para arrematar tudo, né? O Jorginho é uma peça importante para as próximas rodadas. E aí o Flamengo precisa montar esse meio-campo, né? Vamos ver como que o Leonardo Jardim vai fazer isso, porque jogar só com pontas não está dando muito certo, né? O Luiz Araújo, enfim, essas peças não estão. Precisa realmente dar mais uma agrupada aí nesse meio-campo do Flamengo para ver se a coisa deslanche. Se a gente pegar rapidamente aqui a formação de banco do último jogo, ele tem o Saul para essa função, De La Cruz Sim. sendo poupado, Pulgar acho que ainda não volta contra o Atlético, Paquetá ainda não, Arrascaeta só na Ainda não, Copa, e aí ele vai ter que dar uma improvisada ali no setor, hein? Vamos ver. O que o exatamente. Leonardo Jardim vai tirar da sua cartola neste domingo. Forte abraço, Edu, até a próxima, amigo. Valeu, Fábio, abração, até mais. Valeu, muito obrigado a você que esteve na nossa audiência, curtindo, comentando e compartilhando pelo YouTube. Não esqueça, baixe o nosso aplicativo da melhor plataforma de dados aqui na internet. É de graça, é 0800. Leia o jogo como ninguém aqui na Flash Score. Tchau, tchau.